O povo gosta de polêmica, de treta, de saber tudo que a MTV não mostrou. E é pra isso que eu tô aqui. Eu vou falar dos assuntos mais falados aí do Miau, e alguns deles são a Anitta ignorando Poca no Pink Carpet, Sapatur que não teve acesso ao Pink Carpet, sendo que elas foram indicadas, Pabllo Vittar sendo silenciada durante sua performance de Amarelo, Natália Arcuri falando mal da premiação porque ela não foi convidada pra gravação, sendo que ela também era indicada. Vou contar também como é participar dessa gravação, da premiação e tudo que tem pra você fazer lá. E já que eu tô fazendo a boa de vir aqui e contar tudo isso pra vocês, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal e também ativar o sininho para quando sair um vídeo novo você ser notificado dele. E se vocês ainda não me seguem nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram pessoal, que inclusive mudou de username, fiquem atentos, antes era Pri_Oca95 e agora é só Priscila Oca. E vou deixar aqui embaixo também o Instagram e o Facebook do Se Diverte. Então sigam lá e curtam a página no Facebook. Volta ao canal Se Diverte. Meu nome é Priscila e hoje eu vou falar sobre tudo o que a MTV não mostrou do Miau 2019. Bom, para começar, Miau é uma premiação que acontece aqui no Brasil, também acontece em outros países como México, por exemplo. Ela é uma premiação da MTV e tem nome de Miau por ser Millennium Awards. Ela consagra aí os melhores cantores, melhores influencers, youtubers e sobre as pessoas que estão fazendo barulho aí tanto na música como na internet. A primeira edição dessa premiação foi ano passado aqui no Brasil e essa foi a segunda edição. Bom, primeiro eu tenho que agradecer a Samsung, que foi quem me deu os ingressos para ir participar dessa gravação. A gravação ela aconteceu numa quarta-feira, o programa foi ao ar na quinta-feira, no dia seguinte. Bom, como eu disse, a Samsung que me disponibilizou os ingressos e eu acabei ganhando um kit lá da premiação. Nesse kit veio essa bolsinha aqui, MTV Miau, com propaganda do Samsung Galaxy A, que é o lançamento. Dentro dessa bagzinha veio essa blusa do MTV Miau. Ó, essa aqui é a blusa que eu ganhei. Então veio duas blusas essa bag e os dois ingressos para entrar na premiação. Bom, quando você chega lá na premiação, tem algumas empresas que são patrocinadoras, então elas fazem ativações lá dentro para interagir o público e, obviamente, fazer propaganda de seus produtos. A Samsung é uma das patrocinadoras, então eles fizeram um stand deles, onde tinha um pula-pula e no fundo tinha escrito Samsung Galaxy A. E aí você ia nesse pula-pula, as pessoas que estavam responsáveis por essa ativação faziam um bumerangue seu nesse pula-pula. E daí se você postasse esse bumerangue na sua rede social, no seu Instagram, e colocasse as hashtags que eles falavam, você tinha a chance de participar de uma brincadeira. Sabe aquelas máquinas de você agarrar ursinho e essas coisas? Tinha uma parecida com essa, só que eram várias bolas coloridas. E aí, dependendo da cor da bola que você conseguisse pegar, era um brinde diferente. Eu, por exemplo, peguei a bolinha rosa, e aí o brinde foi esse daqui, que se chama Pop Socket, que é de você prender no celular, tá vendo? Outra patrocinadora que estava lá e tinha um stand era a Colgate. A Colgate está com um lançamento aí de uma pasta nova chamada Luminous White. E nesse stand você ia lá, tirava uma foto com quem você tivesse, ou se você quisesse tirar uma foto sozinho também. E eles imprimiam essa foto em forma de caricatura. E foi essa foto aqui que eu tirei. Você, além de ganhar essa foto, ganhava um kit da Colgate. E cada kit vinha 2 escovas de dente e também uma edição limitada dessa Colgate Luminous White. Bom, então quando você entrava na premiação, você tinha acesso a essa parte toda de baixo, onde tinha
essas ativações, e também você tinha acesso a ver o Pink Carpet, mas obviamente tinha uma parte na frente que era reservada apenas para a imprensa, e aí você que não era imprensa conseguia ficar um pouco mais atrás, mas você conseguia ver ali todo mundo que passava no Pink Carpet. Então, o portão abriu por volta das 7 horas e a gente entrou, ficou ali nas ativações, se envolvendo com as marcas, e logo depois começou o Pink Carpet e os famosos começaram a passar. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho dos vídeos deles passando. A premiação no ingresso tinha horário para começar às 8h30, mas obviamente começou muito tarde, começou 9h30 passado, já atrasou. Então, pro público que estava na pista em pé, que é onde eu estava, tinha acesso a essa parte das ativações das empresas, do Pink Carpet, a gente podia comprar bebida e comida lá embaixo também. Agora, quem estava na plateia superior, eu não sabia, mas já vocês vão descobrir como que eu fiquei sabendo disso, eles não tinham acesso a essa parte da ativação, tinha apenas as cadeiras lá em cima para poder assistir a premiação. E ali nessa parte de baixo você tinha livre acesso a entrar e sair, a parte onde ia ser a premiação, a qualquer momento. Se você quisesse entrar para ver como que era o palco e depois sair para ver o Pink Carpet ou ir nas ativações, você conseguia fazer isso tudo livremente. Bom, agora vamos falar das polêmicas. A primeira polêmica que teve foi no Pink Carpet. A Anitta entrou no Pink Carpet, tirou as fotos e aí começou a falar com jornalistas ou influenciadores que estavam lá na frente fazendo entrevistas. E aí, conforme ela ia passando, as pessoas iam parando ela e ela ia respondendo as perguntas. Quando a Anitta entrou, tinha muita gente em cima dela. E aí, nisso, ela tá andando no Pink Carpet e ela esbarra com a Poca, que é a ex-MC Pocahontas, que ela mudou de nome recentemente, nome artístico. E aí ficou meio que um climão, porque a Poca meio que vira pra cumprimentar ela e ela passa reto. Vou deixar aqui o vídeo pra vocês assistirem e tirar as próprias conclusões se ela ignorou ou não a Poca. E como eu estava lá e vi tudo isso, eu acho que ela não ignorou, ela realmente tinha muita gente em cima dela e daí ela não prestou atenção, não viu que a Poca estava ali. Nenhuma das duas se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais, então eu realmente acho que não teve nada a ver, até porque senão uma ou outra teria falado alguma coisa. Outro babado da noite, que foi o que tomou conta das redes sociais no dia seguinte, foi a questão da Sapatur no Miau. Sapatur foi indicada a uma categoria chamada Aposta Miau, que concorria com Alexandra Gurgel, Morcego, Evelyn Heavy, Jéssica Lopes, Duda Beat, Nath, Vitão e o Sapatur. Segundo uma das meninas do Sapatur, ela relatou na internet que elas não tiveram acesso ao Pink Carpet e elas, como indicadas, tinham se preparado, se produzido, feito parcerias com pessoas para ter acesso ao Pink Carpet e poder desfilar, assim como todos os outros indicados. Agora eu vou mostrar para vocês alguns tweets dela explicando tudo o que aconteceu e por que elas ficaram desapontadas. Bom, ela começa falando que as meninas do Sapatur se engajaram muito em conseguir votos para conseguir ganhar essa categoria, elas se dedicaram muito para isso. Ela começa falando que achou estranho que o dia dos prêmios estavam chegando e elas não tinham nenhuma informação de como isso tudo ia acontecer, como que essa premiação ia ser, e aí ficaram em cima da MTV para saber mais informações. Tudo começou a dar meio errado, ali elas perceberam que estava estranho, porque perguntaram quantas meninas eram no grupo e elas falaram que 12. E o MTV respondeu falando que só tinha 4 ingressos. Como assim um grupo de 12 pessoas só tem 4 ingressos e você tem que escolher quais 4 pessoas vão para a premiação e quais não vão? Ela explicou aqui nos tweets dela que depois de pedir mais ingressos explicando a situação, conseguimos os 12. 12 ingressos que quando pegamos estava escrito plateia superior. E aí vai começar a parte da plateia superior que eu tinha falado anteriormente. Ela estranhou no começo, porque o ano passado ela e a Lu foram convidadas como influencers mesmo. E receberam convites e pulseiras de acesso à pista, que era onde eu estava. Como elas nunca tinham concorrido ao prêmio, elas acharam que estava certo isso, que estava ok, e aí deixaram pra lá e seguiram em frente. E aí ela fala aqui num tweet: a Marina e a Jennifer chegaram antes e gravaram os stories com um amigo nosso que trampa na MTV. Porém, os stories não foram ao ar porque a MTV deve escolher o que vai ou não, né? Pedimos informações sobre o local que os que estavam concorrendo entravam e nos disseram Porta X. Fomos até a Porta X, não sabiam nem informar pra gente o que fazer. Aí falaram que o nosso era só plateia mesmo,
para subir direto. Fomos até a entrada da plateia superior, numa boa, subimos e ainda assim ansiosos e com expectativa de ganhar. Ela diz que pensaram que todos os concorrentes da nossa categoria, no mínimo, também estariam passando pelo mesmo, que era normal aquilo, porque isso era o que seria justo, e compreenderíamos até então, mas não. Tentamos entender com muita calma com eles o porquê estávamos lá e se seria só isso mesmo pra gente, e só tivemos a resposta de que estavam muito ocupados para resolver algo e que sim, pro Sapatur só seria ficar lá em cima sentado assistindo o evento. E aí ela fala que elas trabalharam duro para isso, se arrumaram, fizeram parcerias com marcas de roupa para estar toda bonita, e por que elas não iam ter acesso ao Pink Carpet, sendo que elas foram indicadas assim como todos os outros? E aí ela diz que enquanto elas estavam na plateia, que era um lugar longe de tudo, e realmente era, porque a pessoa da plateia não tinha acesso às ativações, ao Pink Carpet, tipo, oi, eu fui lá, ganhei o ingresso da Samsung, e eu que não sou nada, fui lá e tava melhor do que elas que eram indicadas. E aí, num dos tweets ela fala, vocês acham mesmo que a gente indicada tava lá pra assistir a premiação? Elas estavam lá pra passar no Pink Carpet como concorrentes do prêmio e tá na expectativa de ganhar esse prêmio e não ir lá para assistir a premiação. E aí ela diz que tentaram ter acesso ao Pink Carpet e aí que por conta de amigos delas, elas conseguiram 3 ingressos para ter acesso lá embaixo. Depois de um tempo, as outras meninas foram liberadas pelo segurança para entrar lá por pura dó, por ver tudo que estava acontecendo com elas. E aí em um dos tweets que ela conta, todos os concorrentes e até os que eram apenas convidados influencers estavam com pulseiras de acesso a algo. Saíram em pelo menos algum lugar, em alguma foto. Enquanto isso, elas não saíram em nada. Diz que esse rolo todo demorou para elas conseguirem entrar, demorou em mais ou menos 3 horas. Ela disse que nesse meio tempo já estava geral sabendo o horário que ia ter live, anunciando o vencedor da nossa categoria, e menos a gente. Nunca nos informaram nada. Ficamos sabendo porque um concorrente falou para uma amiga que aí nos informou. E aí quando os fãs e os familiares começaram a perceber que estava tendo alguma coisa errada, porque que elas não estavam lá, não estavam aparecendo em nada, eles começaram a ligar para elas e aí eles ficaram sabendo e começaram a fazer muito barulho nas redes sociais. E aí a MTV viu o barulho todo que a Sapatur estava fazendo por conta desse descaso com elas e publicou o vídeo que duas que chegaram antes tinham gravado com um amigo que trabalhava na MTV. Publicou lá nas redes sociais da MTV pra falar que elas estavam sim lá. E aí o povo mesmo assim não engoliu, continuou lá nas redes sociais falando um monte pra MTV. E aí uma das meninas do Sapatur tweetou: esse é o resumo da noite. Não é questão de ganhar ou perder, é questão de não terem respeito e empatia alguma com a gente. É questão de toda a falta de consideração e toda a humilhação que a gente passou depois de tanto esforço. Ela disse que isso foi um pouco da história resumida que aconteceu lá com elas. E elas ficaram muito chateadas, isso foi para as redes sociais, e aí Felipe Neto entrou em ação e tweetou também. Alô MTV Brasil, seria bacana vocês se pronunciarem sobre o que fizeram com as mulheres do Sapatur. Tem muita coisa entalada sobre prêmios no Brasil, que eu venho segurando há anos, muita coisa mesmo. E esse foi meio que a última gota de paciência que o copo consegue segurar. Falem algo. E aí, depois desse barulho todo que conseguiram fazer, o Felipe Neto ajudou pra caramba, a MTV soltou esse comunicado. A gente não pode deixar de falar sobre cadê Sapatur no MTV Miau. Ontem recebemos mais de 150 artistas no MTV Miau. Por razões de segurança e logística, é inviável receber todos os convidados e acompanhantes no backstage. Infelizmente, não conseguimos dar oportunidade para que todos passassem pelo Pink Carpet. Por isso, a maioria dos indicados ganhou ingressos para curtir o show na pista ou plateia superior. A gente ama e acredita tanto no trabalho das meninas do Sapatur Oficial que as colocamos entre os 5 indicados na categoria Aposta Miau. De maneira nenhuma quisemos boicotar a presença das meninas lá. Muito pelo contrário, valorizamos e agradecemos que elas tenham ido na nossa festa. Lamentamos e pedimos desculpas à menina do Sapatur Oficial por terem se frustrado com essa primeira experiência no MTV Miau 2019. Mas é importante não misturar as coisas. A MTV Brasil e o próprio Miau celebram a diversidade com espírito democrático e total despojamento de preconceitos. Realmente, lutamos todos os dias de todas as formas possíveis para dar a visibilidade que tanto falta para a causa que o Sapatur Oficial e tantos outros defendem. Esperamos que aceitem esse pedido de desculpas e contem com a gente para essa jornada que está só começando. Obviamente, esse comunicado da MTV não desceu para muita gente. E aí, uma das integrantes do Sapatur foi lá e respondeu a MTV lá na foto deles. Infelizmente,
Vocês só não podem deixar de falar por pura pressão do barulho que fizemos, pelo descaso de vocês e não por alguma consideração. Se esse pedido de desculpas fosse real e não apenas publicado por preocupação de vocês com a mídia, ontem, quando estávamos desesperadas com a situação, vocês poderiam ter no mínimo se desculpado com a gente, se preocupado de alguma forma, ao invés de nos ignorarem ou só responderem que não poderiam fazer nada por nós ou que estavam ocupados para nos atender. Sobre o Pink Carpet, não entendi, ou na real, não entendi muito bem. A escolha a dedo de vocês sobre quem iria ou não. Tinha gente lá que não estava concorrendo e nada, e nunca nem fizeram para vocês, e isso é uma premiação. Cadê os concorrentes? Oi? Aliás, não tinha a gente, né? Porque os nossos concorrentes estavam lá tirando fotos, sendo entrevistados e vistos. Inclusive, a nossa concorrente que ganhou o prêmio também estava lá, porque vocês já sabiam quem era o vencedor e nem sequer quiseram nos avisar. Deixaram a gente continuar com o nervosismo, com a esperança ingênua de vencer, com a divulgação por votos que nem valiam mais nada. Aliás, há quanto tempo isso já era certo? Porque dias antes da premiação, vocês haviam dito que só teríamos 4 ingressos de plateia para um grupo de 12 meninas. Em nenhum momento recebemos alguma informação mínima sobre o prêmio, hora, local, como seria anunciado, nem mesmo lá no local. Que estranho, né? E eu não deveria estar tendo que falar isso de tão óbvio que é, mas os indicados aos prêmios não estão lá apenas para curtir o show, viu? Na real, muitas vezes não querem saber de show nenhum. Então, por razões de segurança e logística, é inviável receber todos os convidados e acompanhantes, mas é inadmissível não receber os concorrentes ao prêmio que fizeram publicidade diariamente para vocês por 2 meses seguidos. Sabem quanto isso custa? Vocês realmente nos amam e acreditam no nosso trabalho ou só colocaram entre 5 indicados para dizer que tinha representatividade lá? Porque, amor, não foi o que pareceu ontem naquele descaso. Não foi o que pareceu agora nessa nota feita por obrigação, que até o arroba e a hashtag se deram ao trabalho de colocar corretamente. Se isso é valorização, eu tenho medo do que não é valorizado por vocês, e isso é triste. E não estamos misturando as coisas, muito pelo contrário. Sabemos separar e ver claramente o lado real e humano em meio a esse show de marketing e priorizamos muito isso. Talvez essa seja a nossa maior diferença. Já que dizem lutar, tentem pensar no próximo de verdade e não tentem fazer isso só para dizer que se importam, porque isso é fácil e lutar é muito mais e baixo. E só quem luta de verdade sabe. Bom, essa foi toda a tour aí que aconteceu em relação ao Sapatura e o MTV Miau, e acabou que ficou por isso mesmo. Agora, as minhas considerações, o que eu acho desse assunto todo. Foi realmente um descaso que fizeram com o Sapatura, porque tinha muitas pessoas lá na parte de baixo, onde eu tava, pessoas que não eram nem influencers e nem nada, tinham acesso a essa parte e elas não tiveram. Elas eram indicadas. Se você não tem uma estrutura para receber minimamente os indicados, não faz uma premiação. E não é nem isso, tinha realmente gente no tapete lá que não era indicada a nada, só era lá porque tava famoso, porque era influencer, porque era não sei o quê. E aí, gente? Sabe, eu acho que pode ser por pura inexperiência da MTV, até porque a MTV meio que morreu e renasceu de novo, e foi apenas a 2ª edição, mas eles têm que tomar muito cuidado com isso, porque acaba denigrindo a imagem deles e é uma coisa muito feia o que eles fizeram. A terceira polêmica do MTV Miau foi em relação a Pabllo Vittar. Disseram que o áudio da Pabllo estava muito baixo, e aí começaram burburinhos na internet de que a MTV teria diminuído esse áudio para a voz dela não sobressair. Então a questão foi que lá na premiação o áudio saiu normal e durante a apresentação na TV a voz da Pabllo ficou abaixo para não sobressair. Muita gente começou a falar sobre isso na internet, como eu disse, e a própria drag se pronunciou falando que tinha sido silenciada, mas a MTV disse que foi por conta de erros técnicos. Essa parte, eu, que estava lá, realmente acredito que não foi por conta de silenciar uma drag, que muita gente falou isso. Eu acho que foi realmente por questões de problemas técnicos. Tanto que até a Pabllo fez um tweet falando: eu devo dar um azar danado nas premiações. Sempre pego o microfone ruim, né não? Da próxima eu vejo um melhor pra galera poder ouvir minha voz direito em casa. Ou som amarelo em todas as plataformas. E aí a MTV obviamente foi cobrada por um posicionamento. E eles disseram que foi por conta de problemas técnicos. E depois eles disponibilizaram no YouTube a performance com o áudio corrigido. Eu não assisti a premiação na TV para saber o quão gritante foi essa diferença que teve
no áudio, mas acredito que a galera aí da internet tenha visto e realmente tenha sido verdade, que ficou abaixo, mas isso daí meio que foi resolvido, o Pablo ficou ok, acontecem erros e a MTV também depois disponibilizou o áudio corrigido. E aí, o último bafo da noite foi sobre a Natália Arcuri. Pra quem não sabe, ela tem o maior canal de finanças no YouTube do mundo e ela estava indicada a uma das categorias. No dia seguinte, no dia que a premiação foi ao ar, Natália Arcuri foi no Instagram dela, eu tentei achar esses vídeos pra colocar aqui pra vocês, mas eu não achei, porque ela publicou nos stories, depois eles sumiram, falando que a premiação não era uma premiação séria e que ela tinha feito muita gente na internet votar nela, tinha publicado muito sobre ela estar concorrendo e que ela simplesmente não foi convidada nem para participar da premiação, nem para assistir, que foi o caso da Sapatur. Natália Arcuri simplesmente nem sabia o que estava acontecendo, nem sabia quando que ia ser essa gravação, nem sabia quando que ia ao ar, não sabia de nada. E aí Natália Arcuri falou que ela achou que era uma premiação séria e que realmente não é, porque se os concorrentes não estão sabendo tudo o que vai acontecer, eles estão servindo só de alavanca para fazer propaganda sobre o Miau. E foi exatamente isso que ela falou, que ela serviu de gatilho para marketing. Eles publicaram que ela tinha sido indicada e daí ela começou a postar para todo mundo votar nela e no final ela não estava nem sabendo quando que ia ser a gravação, quando que as coisas iam acontecer, que então ela só serviu para fazer marketing. Mais uma coisa que a MTV ficou bem mal na fita e eles vão ter que trabalhar muito aí para, se quiser que essa premiação continue acontecendo, eles conseguirem se redimir e aprender a tratar como devem ser tratados os seus indicados. Então esses foram os maiores bafos aí do MTV Miau e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixem o seu like aqui embaixo, o seu comentário. Vocês apoiam as meninas do Sapatur, nada mais justo do que continuar com a hashtag delas, cadê o Sapatur MTV Miau? Deixem o seu like, não se esqueçam de, por favor, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos, hein? Muito obrigada!